Meu nome é Beatriz Almeida. E naquela madrugada, às 2 da manhã, eu descobri que algumas pessoas não querem apenas tirar seu dinheiro. Elas querem tirar sua dignidade também. Eu estava dormindo quando meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação. Depois outra. Depois outra. Abri os olhos, ainda sonolenta. Compra aprovada. 1.850. Franzi a testa. Eu não tinha comprado nada. Segundos depois. Compra aprovada. De 4.200. Meu coração disparou. Peguei o celular com as mãos tremendo. Então veio a terceira mensagem. Compra aprovada. Os 7.600. Levantei da cama imediatamente. Não, não pode ser. Corri até minha bolsa. Ela estava exatamente onde eu a havia deixado. Mas o zíper estava aberto. Meu cartão tinha desaparecido. E naquele instante, ouvi uma risada baixa vindo do corredor. Abri a porta do quarto. Minha sogra, Dona Célia, estava parada perto da escada. E atrás dela estava Renata, a atual esposa do meu ex-marido. Na mão dela estava meu cartão de crédito. Ela sorriu. Procurando isso, eu fiquei sem palavras. Renata, você roubou meu cartão? Ela deu de ombros. Roubei? Que palavra feia! Olhou para Dona Célia e começou a rir. Eu só peguei emprestado. Olhei novamente para o celular. O total das compras já tinha passado de os 25 mil. Você gastou 25 mil dólares? Renata sorriu ainda mais. E daí? Você perdeu a cabeça? Ela se aproximou de mim e falou baixinho. Você perdeu muito mais quando perdeu o meu marido. Aquilo me atingiu. Porque 3 meses antes, meu casamento de 9 anos havia acabado. Meu ex-marido, Ricardo, tinha me trocado por Renata. Eu saí do casamento praticamente sem nada. Ou pelo menos, era isso que eles pensavam. Eu respirei fundo. Devolva meu cartão. Renata simplesmente colocou o cartão no bolso. Não? Então meu celular tocou. Era Ricardo. Atendi. Beatriz, não faça escândalo. Sua esposa acabou de roubar meu cartão. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Talvez você devesse parar de se fazer de vítima. Eu não conseguia acreditar. Ricardo, ela gastou 25 mil dólares. Ele riu. Você sempre foi dramática. E desligou. Foi nesse momento que percebi uma coisa. Eles não estavam com medo. Nem um pouco. Como se tivessem certeza absoluta de que nada aconteceria com eles. E então Dona Célia falou a frase que eu nunca esqueceria. Já que você não é mais esposa do Ricardo, também não tem mais lugar nesta casa. Olhei para ela. O quê? Ela apontou para a porta. Agora você está na rua. Renata começou a rir. Pegue suas coisas e desapareça. Eu olhei para as duas. Depois olhei para meu celular. Mais uma notificação havia chegado. Compra aprovada. 3.900 reais. Renata havia usado meu cartão novamente. Mas dessa vez, ela não tinha comprado roupas. Não tinha comprado joias. Não tinha comprado bolsas. Ela havia comprado algo que mudaria completamente o jogo. Eu guardei o celular no bolso. Peguei minha mala. E pela primeira vez naquela noite sorri. Renata estranhou. Por que você está sorrindo? Olhei diretamente para ela. Porque você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ela riu. Você está sem dinheiro, sem marido e sem casa. Que poder você acha que tem? Eu não respondi. Saí pela porta. Caminhei até a calçada carregando apenas uma mala. A casa atrás de mim estava iluminada. Eles estavam comemorando. Achavam que tinham vencido. Mas enquanto eu caminhava pela rua, meu celular vibrou novamente. Dessa vez não era uma notificação de compra. Era uma mensagem do meu advogado. Beatriz, aconteceu exatamente o que esperávamos. Agora temos a prova. Parei no meio da calçada. Li a mensagem 2 vezes. E então entendi. As compras de Renata não tinham apenas roubado meu dinheiro. Elas tinham acabado de revelar uma coisa que Ricardo vinha escondendo de mim há anos. E sem perceber, Renata tinha acabado de entregar o meu ex-marido nas minhas mãos. Eu olhei para a casa e sussurrei. Vocês queriam me colocar na rua? Sorri. Então preparem-se para perder a casa inteira. Naquela noite dormi em um pequeno hotel no centro de Campinas. Eu não tinha mais minha casa. Não tinha mais meu casamento. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha uma coisa que Ricardo e Renata não imaginavam. Provas. Meu advogado, Marcelo, havia me enviado uma mensagem. Não use mais nenhum cartão. Não entre em contato com Ricardo. Amanhã cedo, venha ao escritório. Eu respondi apenas, estou indo. Mas antes de dormir, abri novamente o aplicativo do banco. As compras estavam todas lá. Roupas de grife, joias, reservas de hotel, um relógio caríssimo. E então vi uma compra de os 8.900. O nome da loja me fez congelar. Era uma empresa de decoração. A mesma empresa que havia reformado o escritório de Ricardo 6 meses antes. Só que havia algo ainda mais estranho. A compra tinha sido feita usando o meu cartão,
Mas o endereço de entrega era o escritório de Ricardo. Foi quando percebi. Renata não estava simplesmente gastando meu dinheiro. Alguém estava usando meu cartão para esconder alguma coisa. E se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, porque o que Beatriz descobriria a seguir mudaria completamente essa vingança. E comenta aqui. Eu não deixaria barato se você estivesse no lugar dela. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Marcelo. Coloquei o celular sobre a mesa. Eu quero saber exatamente o que eles estão fazendo. Ele analisou as transações. Depois abriu uma pasta. Beatriz, lembra quando você assinou aqueles documentos durante o divórcio? Lembro. Você assinou acreditando que estava abrindo mão apenas de alguns bens. Sim. Marcelo me encarou. Mas Ricardo não declarou todos os bens que vocês tinham juntos. Meu coração acelerou. O que você está dizendo? Ele colocou uma folha na minha frente. Esta casa onde você morava, ele apontou para o documento. Também tinha seu nome. Fiquei em silêncio. Então eles não podiam me expulsar? Não. Marcelo respirou fundo. E tem mais. Ele virou outra página. Durante o casamento, você transferiu uma quantia significativa para uma empresa que Ricardo dizia ser dele. A empresa de investimentos? Exatamente. Eu comecei a entender. Ricardo havia me convencido a colocar dinheiro naquele negócio anos atrás. Depois do divórcio, ele disse que tudo havia desaparecido. Mas Marcelo colocou outro documento sobre a mesa. Não desapareceu. Olhei para ele. Então onde está? Ele respondeu. Foi transferido para uma conta ligada a Renata. Meu sangue gelou. A mulher que havia roubado meu cartão já estava envolvida no roubo de algo muito maior. Mas então Marcelo fez uma pergunta. Você sabe por que Renata gastou exatamente os 25 mil? Não. Ele abriu uma fotografia. Era uma nota fiscal. A compra de os 25 mil reais não era de roupas. Não era de joias. Era um cofre particular. Eu olhei para Marcelo confusa. Um cofre? Sim. Por que alguém compraria um cofre com meu cartão? Marcelo respondeu. Porque talvez ela estivesse tentando tirar alguma coisa de dentro dele. Meu coração começou a bater mais forte. E onde está esse cofre? Marcelo me entregou outra folha. Quando li o endereço, reconheci imediatamente. Era um imóvel que pertencia à família de Ricardo. O mesmo imóvel onde eu havia guardado documentos importantes durante nosso casamento. Levantei da cadeira. Marcelo. O quê? Acho que sei o que eles estão procurando. O quê? Olhei para ele. O contrato original da empresa. Porque aquele documento provava que metade daquela fortuna era minha. Marcelo sorriu discretamente. Então temos um problema para eles. Mas eu ainda não sabia da pior parte. Naquela mesma tarde, quando cheguei perto do imóvel, vi Ricardo parado na porta. Ele estava segurando uma caixa preta. E quando me viu, seu rosto perdeu a cor. Ele correu para dentro. Eu fiquei parada. Porque na caixa que ele carregava havia uma pequena etiqueta. Documentos, Beatriz Almeida. E naquele momento eu entendi. Eles não estavam tentando esconder o passado. Eles estavam desesperados para apagar as provas antes que eu descobrisse toda a verdade. Fiquei parada do outro lado da rua, olhando para Ricardo. Ele ainda segurava a caixa com meus documentos. Quando nossos olhos se encontraram, ele congelou. Beatriz? Eu sorri. Que surpresa, Ricardo. Ele tentou esconder a caixa atrás do corpo. O que você está fazendo aqui? Poderia perguntar a mesma coisa. Ele olhou para os lados. Você não deveria estar aqui. É engraçado. Porque, segundo meu advogado, metade deste imóvel ainda pertence a mim. O rosto dele mudou. Mas ele rapidamente voltou a sorrir. Seu advogado está enganado. Tem certeza? Tirei meu celular do bolso. Porque eu trouxe uma cópia do contrato. Ricardo ficou pálido. E então aconteceu algo que eu não esperava. Renata apareceu atrás dele. Ricardo, quem é? Quando ela me viu, ficou imóvel. Olhou para o marido, depois para a caixa, e percebeu que eu tinha descoberto tudo. Você encontrou os documentos? Ela perguntou. Ricardo virou rapidamente para ela. Renata, cala a boca! Eu sorri. Ela tinha acabado de confessar. Obrigada, Renata. Ela me encarou confusa. Pelo quê? Por confirmar exatamente o que eu precisava saber. Peguei o celular e mostrei a tela. A gravação estava ligada. Renata ficou desesperada. Você não pode fazer isso! Posso. Ricardo avançou um passo. Beatriz, vamos conversar como adultos. Eu ri. Você teve 9 anos para conversar como adulto. Silêncio. Então eu disse. Agora é minha vez de decidir. Peguei minha bolsa e fui embora. Mas eu não estava indo para casa. Eu estava indo para o banco. Porque naquela manhã, Marcelo havia descoberto algo ainda maior. Ricardo tinha usado documentos falsos para transferir parte dos nossos investimentos para uma empresa, controlada por Renata.
E as compras feitas com meu cartão tinham deixado um rastro perfeito. Cada compra, cada endereço, cada assinatura, tudo estava registrado. Mas eu ainda precisava de uma última prova, e eu sabia exatamente onde encontrá-la. Naquela noite, mandei uma mensagem para Ricardo. Quero fazer um acordo. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Sabia que você voltaria. Sorri. Ele realmente acreditava que estava me manipulando. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Quando cheguei, Ricardo estava sentado em um restaurante elegante. Renata estava ao lado dele. Ela parecia nervosa. Ricardo colocou um documento sobre a mesa. Assine isso e nós encerramos tudo. Olhei para o papel. Era uma declaração dizendo que eu não tinha mais nenhuma participação nos negócios. Eu quase ri. Vocês realmente acham que eu vou assinar? Ricardo se inclinou. Você não tem escolha. Eu olhei para ele. Tenho sim. Coloquei um envelope sobre a mesa. E vocês vão descobrir qual é. Ricardo abriu. Dentro havia cópias de todas as transações. Os olhos dele ficaram arregalados. Onde você conseguiu isso? Do banco. Ele ficou em silêncio. Então Renata começou a chorar. Ricardo! Você disse que ela nunca descobriria. Eu levantei lentamente os olhos. Mais uma confissão. Ricardo percebeu tarde demais. Renata, pare! Mas ela já estava desesperada. Você disse que o dinheiro seria nosso. Eu me levantei. Obrigada. Os dois me olharam. Por quê? Porque agora eu tenho a última coisa que faltava. Saí do restaurante. Do lado de fora, Marcelo me esperava. Entreguei meu celular a ele. Está tudo gravado. Ele ouviu alguns segundos. Depois sorriu. Beatriz. Sim? Agora eles não têm mais como escapar. Mas eu ainda não queria apenas recuperar meu dinheiro. Eu queria que eles sentissem exatamente o que fizeram comigo. No dia seguinte, tomei uma decisão. E mandei apenas uma mensagem para Ricardo. Amanhã, às 10 horas, esteja na sua empresa. Vai haver uma reunião. Ele respondeu. Que reunião? Eu digitei. A reunião que vai decidir quem realmente é o dono de tudo. E desliguei o celular. Eu não sabia ainda. Mas naquela manhã seguinte, Ricardo perderia não apenas o dinheiro. Ele perderia a empresa, a reputação. E a mulher que ele achava que poderia humilhar para sempre. E dessa vez eu estaria lá para assistir. Na manhã seguinte, cheguei à empresa às 10 em ponto. Ricardo já estava lá. Renata também. Os dois estavam sentados na sala de reuniões, cercados por advogados e funcionários. Ricardo me olhou com desprezo. Você realmente acha que pode fazer alguma coisa contra mim? Eu não respondi. Apenas sentei. Marcelo colocou uma pasta enorme sobre a mesa. Então disse. Vamos começar. Ricardo cruzou os braços. Isso é ridículo. Marcelo abriu a primeira pasta. Temos os documentos que comprovam a participação de Beatriz na empresa. Depois abriu outra. Temos as transferências financeiras feitas durante o casamento. Mais uma. Temos as compras realizadas com o cartão de Beatriz. Ricardo começou a ficar inquieto. E então Marcelo colocou um último documento sobre a mesa. E temos a prova de que parte do patrimônio foi transferida para uma conta controlada por Renata. Renata ficou completamente pálida. Isso não é verdade. Marcelo apertou um botão. Na televisão da sala apareceu a gravação do restaurante. A voz de Renata ecoou. Você disse que o dinheiro seria nosso. Ricardo fechou os olhos. Ele sabia. Tudo tinha acabado. Mas eu ainda não havia terminado. Olhei para ele e disse. Lembra da noite em que você me colocou para fora? Ele ficou em silêncio. Você disse que eu não tinha dinheiro. Pausa. Disse que eu não tinha casa. Olhei para Renata. E você riu quando disse que eu estava na rua. Renata abaixou a cabeça. Eu respirei fundo. Naquela noite vocês achavam que estavam destruindo minha vida. Sorri. Na verdade, estavam apenas me dando uma razão para reconstruí-la sem vocês. Marcelo entregou os documentos finais aos advogados. Poucas horas depois, as contas ligadas às transferências suspeitas foram bloqueadas. A participação que Ricardo havia escondido foi reconhecida. E a casa da família, aquela mesma casa de onde ele havia me expulsado, voltou legalmente para o meu controle. Mas havia uma última surpresa. Ricardo recebeu uma notificação oficial. Ele precisava deixar o imóvel. Renata começou a chorar. Beatriz, por favor. Eu olhei para ela. Você lembra do que me disse naquela noite? Ela não respondeu. Então repeti. Agora você está na rua. Ela começou a chorar ainda mais. Eu apenas disse. Eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Ela levantou os olhos de surpresa. Não? Não. Sorri. Porque eu não preciso humilhar ninguém para provar que venci. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, Ricardo chamou. Beatriz? Parei. Ele estava destruído. Você nunca me amou? Olhei para ele por alguns segundos. Eu amei.
Então por que fez isso comigo? Eu sorri tristemente. Eu não fiz isso com você, Ricardo. Você fez isso com você mesmo. E fui embora. Meses depois, minha vida estava completamente diferente. Transformei a casa em um novo lar. Recomecei meu trabalho. Recuperei meu dinheiro. E pela primeira vez em muitos anos, acordei sem medo. Um dia, recebi uma mensagem de Ricardo. Ele escreveu: Podemos conversar? Olhei para a tela. Pensei por alguns segundos. E apaguei. Porque finalmente entendi algo. Vingança não é destruir quem te machucou. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente construir uma vida tão boa que a pessoa perceba, tarde demais, o que perdeu. Eu havia saído daquela casa com uma mala nas mãos. Eles achavam que eu estava derrotada. Mas meses depois, eu era dona da casa. Dona do meu dinheiro e, principalmente, dona da minha própria vida. Fechei a porta atrás de mim. Olhei para o céu e sorri. A mulher que saiu daquela casa naquela madrugada não existia mais. E aquela foi a minha verdadeira vingança.